Pode tomar o teu assento. Abre comigo a tua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, verso 11. Juízes, capítulo 6, verso 11. Às vezes o que Deus quer da gente é uma coisa que exige. A gente, como o irmão estava falando aqui, antes de me chamar, dificilmente a gente não entende, às vezes a gente demora um pouquinho para entender o que está acontecendo na nossa vida. Às vezes a gente demora para entender esses mecanismos, esses processos. Nós somos muito compelidos a ter domínio do processo no presente, mas a gente não tem um artifício que é olhar todo o tempo, em tempo real, assim, até meio redundante. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade de entender o que está acontecendo, né? Existe até uma ciência que estuda o fim das coisas, chamada teleologia, que é o estudo do fim ou o estudo do propósito. Acho que eu já falei isso aqui em algum momento com vocês. O ser humano é tão desesperado para entender por que as coisas estão acontecendo que até uma ciência específica para estudar isso ele desenvolve. Mas se Deus diz que a gente nunca vai saber, então eu entendo uma coisa. Ok, eu aceito não entender. E aqui eu aceito, então, ter que confiar. Diga comigo, é melhor confiar do que entender. Você está pronto? Olhe para a sua Bíblia, Juízes capítulo 6. Vamos lá, pessoal. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre complexo de inferioridade. A gente vai ter um papinho sobre isso. Vamos ver o que é que Deus tem para falar aos nossos corações a respeito desse fenômeno tão presente que com certeza todos vocês aqui já vivenciaram em algum momento, em alguma parte, em alguma época ou em algum processo da vida de vocês. Assim, diz assim, Juízes, capítulo 6, verso 11. A partir do 11, precisamos ler até o 16, ok? Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiezrita, e Gideão, seu filho. A Bíblia diz assim, ele estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Midian, o povo nessa época estava sendo assolado pelos midianitas, era um povo que era inimigo ali de Israel. E a Bíblia está contando a história de Gideão, um personagem já muito famoso. E olha só o que diz na continuidade do texto. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força. Diga comigo, vai nessa tua força. E livra Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? O Senhor pergunta. E ele disse, ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um. Deixe sua Bíblia aberta, vamos conversar um pouco. Nós vamos conversar um pouco sobre esse fenômeno que com certeza cada um de vocês aqui em algum momento da vida experimentou, seja lá qual for nessa esfera dessa existência. Aquilo que ficou conhecido de uma forma popular como complexo de inferioridade. Geralmente, quando uma coisa se populariza, ela muitas vezes se afasta um pouquinho da sua raiz ou do seu significado original. O fato é que quando nós falamos sobre complexo de inferioridade, nós estamos falando de um fenômeno extremamente complexo, extremamente desafiador. Se é algo que é muito difícil de entender de uma forma saudável, coerente, se é algo que é muito difícil de entender de uma forma verdadeira e original, é a habilidade de se amar, de amar a você mesmo,
de ser capaz de oferecer a si um autocuidado necessário e, ao mesmo tempo, não ser uma pessoa soberba. Amar-se a ponto de saber diferenciar aquilo que se sente, aquilo que se ouve e daquilo que é real. Com certeza você já ouviu alguma coisa que te feriu e aquilo veio sobre você como um certificado, aquilo veio sobre você como um selo de autentificação de que você não tem o valor que você acha que deveria ter, ou então a simples ideia e aquele senso deturpado de si, de humilhação, de injustiça. Quando nós falamos de complexo de inferioridade, nós estamos falando de um fenômeno que está por baixo desse guarda-chuva chamado personalidade, temperamento, e não é só um modelo interpretativo que nós temos acerca do valor das coisas, mas também fala acerca da ideia, desse senso de si. Nós vamos falar em outras oportunidades sobre personalidade e temperamento, mas eu queria que nós ficássemos aqui hoje. Eu estou falando de emoções tão negativas, de uma ideia tão injusta, desconectada, desfigurada, de uma ideia tão deformada que nós temos da nossa própria autoimagem, que, na verdade, chega a um ponto em que essa ideia que muitas pessoas carregam de si se manifestam como um sentimento de incapacidade. No final das contas, o grande prejuízo dessa autoimagem distorcida é a ideia que nós carregamos da incapacidade, de não conseguir concluir, de não conseguir chegar, do não desenvolver-se. O grande desafio de ter uma autoimagem distorcida, a maior dificuldade de alguém que tem uma autoimagem distorcida é a ideia de não conseguir lograr êxito em seus sonhos, em seus empreendimentos, em sua família, em seu trabalho, em sua vocação. E quando a gente fala de autoestima, nós não estamos falando apenas acerca de algo que existe numa esfera emocional. Depois de sofrer muito por tantos problemas, e muitas vezes buscar na igreja, buscar em uma palestra motivacional, buscar no ombro de um amigo, algo que simplesmente me desse uma sensação e um conforto. Durante muito tempo eu achei que talvez a minha autoestima se resolvesse com uma palavra que, de certa forma, consolasse, de uma forma puramente emocional, aquilo que eu estou sentindo. Até que chegou um ponto que eu percebi que muitas vezes essa palavra, esse conforto, essa palavra, essa motivação, ela tinha um certo significado, mas muitas vezes eu percebi que a minha vida continuava da mesma forma quando a minha experiência era única e exclusivamente emocional. Vocês estão aqui, pessoal? Quando nós falamos de autoestima, falar acerca apenas de uma resposta no espectro emocional pode se tornar uma experiência extremamente frustrante, de curto, médio e longo prazo. Se não houver mudanças genuínas e significativas na forma como nós abordamos todos esses processos. Foi então que eu tomei uma decisão muito importante na minha vida. Eu disse, ok, agora eu vou resolver o meu problema de autoestima de uma forma diferente. Quando eu parar para ouvir algo acerca que faça com que eu me sinta melhor, ao invés de ouvir algo que me diga como eu sou especial, ou como eu sou único, ou como eu sou importante, eu vou buscar ouvir algo que me ensine a resolver esse conflito. Eu vou buscar ouvir algo que me direcione o que eu devo fazer a partir dali. Eu vou buscar ouvir alguma coisa que me mostre um lugar para ir com esse problema, com essa dor, com essa questão, com essa solução. Eu faço uma pergunta para vocês. O que é que vocês preferem hoje? Vocês preferem se sentir bem ou vocês preferem saber para onde vocês têm que ir para resolver esse problema? Pergunta para 2, 3 pessoas aí e fala assim, como é que você quer... Qual é a decisão que você tem para tomar hoje? Pergunte aí para ela. O que você quer? Você quer só se sentir bem ou você quer resolver este problema? Você quer saber aonde você deve ir?
para resolver isso? A minha decisão está tomada, eu já tomei essa decisão há anos na minha vida e posso falar para vocês que foi muito acertada. Todas as vezes que eu não me sinto bem, todas as vezes que eu me sinto... A gente fala, a última Coca-Cola do deserto, é o contrário, né? A última Coca-Cola está lá em cima, né? Quando eu me sinto só mais uma Coca-Cola no meio daquele engradado. Eu penso quanto Deus foi misericordioso e especial em nos fazer de uma forma diferente, peculiar e com potencial único. Amém? E muitas vezes essa ideia que nós temos, dessa distorção que nós carregamos, essa dor. Note, por que é tão interessante perguntar se o que eu quero é me sentir bem ou resolver o meu problema? Porque olha que interessante, olha que bênção. Toda dor, o endereço da dor é em anexo aos nossos dons, aos nossos talentos. Tudo aquilo que te machuca está muito próximo de algo que você pode fazer. Eu gosto muito de uma frase de um estudioso do trauma nos Estados Unidos, um PhD, Stephen Malesek, eu não sei como é que se a pronúncia exatamente é essa, escritor de vários livros, e ele diz que toda dor é como se ela se colocasse como uma névoa, como se ela se sobrepusesse diante de um dom, diante de um talento. Note, tudo aquilo que gera dor, tudo aquilo que nos gera um certo desconforto, de alguma forma, vai gerar algum tipo de intimidação de algo que nós temos a consciência que sabemos fazer, mas não fazemos pela insegurança daquele resultado que nós gostaríamos. É um pouco complexo, mas acho que deu para entender mais ou menos. Tudo aquilo que nós sabemos que nós poderíamos fazer, aquela dor, aquela distorção, aquela estima negativa, em algum momento ela se manifesta e é como se falasse para nós, por mais que você se esforce, você nunca vai atingir esses resultados ou ter essa resposta que você precisa para resolver todos esses dilemas, ou talvez você se sobressaia de forma que você se sinta recompensado, então com algum senso de vitória nessa experiência. E é claro, aliado a isso, a ideia de comparação, as angústias, as ansiedades, as feridas, os traumas, a ausência da identidade, tudo isso funciona de uma forma muito ligada, conectada ali, debaixo desse véu da ferida, trabalhando contra quem nós somos, com o objetivo de matar, roubar, destruir. E assim, esse tempo é roubado. O grande problema da autoestima é o tempo. A baixa autoestima é o tempo que ela nos rouba, é o tempo que ela nos toma. Porque enquanto nada... Escuta aqui, gente, é muito interessante isso. Porque enquanto nós simplesmente nos escondemos baseado na ideia de que aquilo não vai ser possível porque eu não me sinto capaz, tem milhares de pessoas com bem menos recursos do que nós temos fazendo coisas extraordinárias. Olha para 2, 3 pessoas e diz assim, um pouco que você tem já serve para o começo. Muitas vezes, existe dentro do grupo, vamos lá, dos transtornos de humor, a gente pensa que a depressão é uma coisa só, né? Dentro desse grupo, eu gosto de usar essa expressão, debaixo desse guarda-chuva, porque a depressão ela não é só uma, existe um tipo de depressão específico chamado depressão atípica. A gente sabe como é a depressão, mas essa depressão especificamente ela se manifesta de uma forma atípica. Geralmente, a depressão, uma expressão emocional muito comum da depressão, segundo o DSM, que é esse manual que determina o diagnóstico, lá no item 7 está lá culpa, presença de culpa, sentimento de menor-valia, né? Aquele mal-estar. Mas na depressão atípica, esse culpa sai e dá lugar a uma expressão muito semelhante, que na minha concepção é muito semelhante, que é a rejeição. E, curiosamente, esse tipo de depressão atípica, ela responde de uma forma diferente quando se fala de relacionamentos. A depressão clássica, quando alguém procura uma pessoa depressiva ali naquele estado clássico, ela não quer ver ninguém, ela não quer ter nenhum tipo de convívio social.
Mas já nesse quadro de depressão atípica, a pessoa ela responde bem a esse estímulo dos relacionamentos. E a impressão que eu tenho, nesses casos especificamente, é que justamente essa busca por relacionamento tem o objetivo de encontrar uma resposta nessa referência buscada, sabe? Uma forma de buscar, muitas vezes, essa saída, uma conexão com alguém que de repente possa servir como um auxílio para vencer feridas que nem mesmo ela sabe explicar. Geralmente uma pessoa que tem um problema muito grande com a sua autoestima, ela se sabota, ou então ela se entrega a relacionamentos de uma forma irresponsável, muitas vezes. Faz sentido isso para você? Aqui, gente, a gente está vendo a história de um homem chamado Gideão. Um problema enorme acontecendo, tinha um povo que era contra o povo dele, existe um contexto específico que fala de conflitos, de violência, mas eu quero trazer aqui um desenho de um cenário que é mais real do que nós imaginamos. A Bíblia vai falar a história aqui de um homem que Deus chama ele para uma coisa muito grande, uma obra muito especial, uma experiência única. E a resposta que esse homem dá é: se Deus não insiste com ele, ele perde essa oportunidade. Olha para 2, 3 pessoas e diz assim: a minha oração é que Deus insista com você. Deus vai insistir contigo, amém? E a Bíblia conta que esse homem, Deus procura esse homem, e a gente vai entender aqui alguns pontos específicos, como Deus resolve esse problema da autoestima de Gideão e como ele encontra, como esse processo é vivenciado, como esse processo ele é processado no coração de Gideão. E acredite, não é só uma experiência emocional. A gente vai entender um pouquinho sobre esses fenômenos e a gente aprender com essa história modelos de resposta que possam trazer uma experiência genuína nesse contexto de transformação, amém? Porque eu creio no Deus que muda a nossa história, eu creio no Deus que acima, o seu poder de influência, ele pode ir além das nossas expectativas, do nosso temperamento, da nossa personalidade. O poder de influência que Deus manifesta através do Espírito dele, através dos dons do Espírito de Deus, se manifestam como modelos de resposta contra todos esses agentes estressores. A baixa autoestima é uma resposta emocional diante de coisas que nós não nos sentimos capazes de resolver. Olha só, primeira coisa aqui bem interessante, a autoimagem desse camarada. A Bíblia diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho. A Bíblia diz que Deus vem e sentou, olha só que interessante, se sentou debaixo de uma árvore. Olha que interessante. Deus ele nunca vai se mostrar diante de uma pessoa que carrega um sentimento de incapacidade de uma forma diferente da realidade. Sabe qual é a diferença do soberbo e do nobre? Você sabe? É que o soberbo, quando você chega perto dele, você percebe imediatamente que vocês dois não têm nada a ver um com o outro. E o nobre, mesmo você identificando que aquela pessoa é um campeão, que ele teve sucesso em tudo que ele fez, quando você senta perto dele, você percebe que ele é gente igual a você. A Bíblia diz aqui, olha, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. O Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Criador dos céus e da terra. Deixa eu sentar debaixo desse pé de pau aqui, como a gente diz na minha terra. Deixa eu pegar uma sombrinha aqui, pertinho de Gideão. Olha aqui que a Bíblia diz. Aí ele vai dizer que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Aí ele vai dizer, para pôr a salvo dos midianitas. Para esconder dos inimigos. Pegar o que ele tinha e esconder dos outros. Olha aqui, então o anjo do Senhor apareceu e ele disse: o Senhor é contigo, homem valente. Preste atenção. Quantas vezes você vem numa reunião como essa, você vai a algum lugar, numa igreja, numa palestra motivacional,
não vou dizer nem palestra motivacional, mas quando você escuta uma palavra que Deus fala contigo de uma forma poderosa, você abre a sua Bíblia, você está lendo o amor de Deus sobre a tua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira, você está vendo de uma forma muito clara, muito bem explicada e que faça sentido a força intencional de Deus em te fazer mudar de situação, mas por algum motivo, já prestou atenção que é como se aquilo funcionasse só com os outros, menos com você. Você já teve uma situação assim? Não, mas parece que essa imagem, esse discurso de que Deus é amor e de que tudo coopera para o nosso bem, muitas vezes se manifesta de uma forma muito abstrata. E isso é por causa dessa distorção que nós carregamos acerca de quem nós somos. Portanto, essa visão adequada da nossa imagem e da nossa autoimagem, a formação da nossa identidade é algo que é foco do interesse de Deus. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É prioridade de Deus que você se veja de uma forma adequada. E aí Deus fala assim, o anjo do Senhor, que aqui é um tipo do próprio Cristo, ele diz, o Senhor é contigo, homem valente. O cara pegou o que ele tinha, se escondeu e estava trabalhando escondido. E Deus chega para um camarada que está trabalhando escondido e diz assim, o Senhor é contigo, e ainda chama ele de valente. Parece um pouco meio sem sentido, não é verdade? Às vezes é meio complicado isso, né? Parece que é uma palavra desconecta uma coisa da outra, não é assim? Sabe por que Deus fala desse jeito com Gideão? Porque Deus sabe que talvez muitos de vocês aqui estão se sentindo dessa forma e fazendo desse jeito, levando a vida desse jeito, mas Deus sabe que existem muitos de vocês aqui que, apesar dessa situação que vocês se encontram, não é assim que vocês são. Esse estado que você está não é exatamente a realidade que está aí dentro de você. Aquilo que você está vivendo e está sentindo não traduz aquele potencial que você sabe, que você carrega aí dentro de você. E a visão de Gideão era algo tão distorcida que a resposta dele foi assim, o Senhor é contigo, respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, preste atenção, Deus está falando assim, o Senhor é contigo, ele está dizendo, se o Senhor é conosco, Deus fala com ele na primeira pessoa do singular, e ele responde se incluindo num grupo de pessoas. É como se eu chegasse para você e falasse assim, o teu sonho vai dar certo, o teu projeto vai acontecer. E aí dentro da sua cabeça você pensasse assim, nossa, está todo mundo se ferrando, por que a minha ideia vai funcionar? Nossa, está todo mundo indo por esse lado e está dando tudo errado, porque de alguma forma, meu Deus do céu, e depois ele fala, eu sou o menor da minha casa, da casa de Manassés. Se todo mundo que eu conheço não está produzindo, se todo mundo que eu estou vendo ao meu redor, os seus sonhos não estão acontecendo, por que é que eu vou entender? Isso vai fazer sentido para mim. Deus está falando com ele, o Senhor é contigo, e ele fala, se o Senhor fosse conosco, ou seja, deixa eu falar uma coisa para você, Deus não está falando sobre o grupo das pessoas que te cercam, Deus está falando contigo aqui hoje, não é sobre o grupo das pessoas que te cercam, Deus está falando contigo independente do grupo das pessoas que te cercam. Eu não sei com que você trabalha, o que é que você mexe, o que é que você faz, o que você quer fazer do seu futuro, e eu não sei quantas pessoas você já viu na sua vida fazendo isso, fazendo algo semelhante e quebrando a cara. Mas o que essa palavra está dizendo aqui é que o Senhor é comigo. Gente, o que eu já ouvi de pessoas dizendo assim, o casamento é uma instituição falida. Vocês já ouviram muito isso em muitos lugares, não já? O casamento é uma instituição falida, o casamento nesse século já... Gente, só que olha que interessante, a grande maioria das pessoas que eu conheço, que eu ouvi isso, eu não vou dizer 100% para não ser aqui redundante, mas com certeza mais de 90 e tantos % das pessoas que eu já ouvi falando que o casamento é uma instituição falida, eram pessoas casadas. A grande maioria das pessoas que eu conhecia falando mal do casamento, que o casamento não funcionava, que o casamento era um sonho que não era digno de todo esse empenho, eram pessoas casadas. E Deus está dizendo aqui, olha, se os sonhos dos outros não aconteceram, se o projeto deles não aconteceu, eu estou falando é contigo. Eu não estou falando com esse grupo de pessoas que estão ao teu redor.
O que você precisa entender para resolver esse conflito interno de vocês, o que nós precisamos entender para resolver esse conflito é que todas as vezes que nós vamos enfrentar esses desafios que nós carregamos, nós precisamos entender algo. Isso não diz respeito e não se conecta com as pessoas que estão ao nosso redor. Talvez você pense assim, não, todo mundo fuma e o meu grande desafio é parar de fumar. Eu não consigo, olha aí, todo mundo fuma. Sim, é verdade, todo mundo fuma. Mas no dia que você pegar um câncer de pulmão, esse câncer vai ser só seu. Vocês estão entendendo? Quando a gente olha e começa a se comparar com os desafios, os problemas e os grandes dilemas que estão ao nosso redor, muitas vezes isso funciona como uma espécie de impedimento. Não vá, porque se você botar a cara para fora, você vai se frustrar com todo mundo. E Deus está dizendo, eu sou contigo e para mim você é uma pessoa valente. Deus fala, eu sou contigo. Ele fala, se o Senhor é conosco, nós precisamos entender que quando nós resolvemos esse problema de autoestima que nós carregamos, nós começamos a dar as respostas certas. Sabe aquela resposta errada que você deu e você perdeu uma grande oportunidade na vida? Sabe aquela resposta errada que você deu e você fraturou um relacionamento? Sabe aquela resposta errada que você deu e aí você feriu? Sabe aquela resposta errada que você deu e aquela oportunidade foi perdida? Quando nós resolvemos essa distorção da autoimagem que nós carregamos dentro de si, nós aprendemos a dar as respostas adequadas. E quando nós damos respostas adequadas, nós exatamente exercemos a identidade que carregamos, que possuímos, que nós vivenciamos. Olha para 2, 3 pessoas e diga assim, você precisa começar a dar as respostas certas. Lembra que eu perguntei se vocês queriam se sentir bem, eu queria resolver. Talvez você diga, eu não me sinto emocionalmente compatível com a resposta. Aí é que é legal. Aí é que é especial. Quando nós falamos contra esse gradiente emocional, diga ao fraco, eu sou forte. É uma resposta contra um gradiente emocional. Ficar bem exige muito mais demanda e desgaste de energia do que ficar mal. Quer ficar mal? É só não fazer absolutamente nada. Quer ficar mal? É só fazer o que todo mundo já faz. Quer ficar mal? É só ficar parado. Quer ficar bem? Então comece a colocar uma palavra diferente daquilo que você está sentindo. Marche contra esse gradiente. Vença essa oposição que se apresenta como uma espécie de penumbra nas tuas emoções. Amém? Se você quer resolver esse conflito, se você quer resolver essa deformação dessa autoimagem que você carrega, é muito importante você entender que Deus vai colocar diante de você essas pessoas que vão ser referências saudáveis para que te ajudem a assimilar esse modelo de identidade. Amém? Gideão tinha uma ideia tão errada de si, porque quando Deus fala com ele, ele se imagina como alguém que tem as mesmas capacidades dos outros de resolver crises. E quem disse que a sua capacidade de resolver crise é pequena? Quem aqui tem um problema grande aqui? Eu tenho, 2. Vou levantar as 2 mãos. Eu tenho alguns probleminhas bem legais, assim, bem interessantes. Irmãos, se você tem um mínimo ali de juízo crítico, de autocuidado, se você tem uma demanda, se você consegue se manter funcional diante das suas dificuldades, eu sei que tem muita gente por aí trabalhando, sorrindo, e na verdade carregando depressões profundas dentro de si. Mas ainda assim, essas pessoas são dignas de um parabéns, de um aplauso, são dignas de um elogio, porque elas estão indo além das suas limitações. Às vezes essa pessoa só não encontrou o socorro, só não encontrou a resposta adequada, só não sabe para onde ir com esse problema. Talvez essas pessoas estejam esperando que a resposta para esse dilema, como eu disse no começo, é uma experiência emocional. Mas hoje a gente está falando sobre um lugar para ir. Nós estamos falando de uma experiência emocional, de um sentir, e estamos falando de um lugar para ir. Sentir, diga comigo, sentir é um verbo. Não é uma coisa abstrata. E verbo indica ação. E ação indica materialidade.
Todo sentimento expressa, de alguma forma, algo material em nós. Como se imagina um homem, assim ele é. Não é assim que está escrito em Provérbios, capítulo 18? Verso 11 diz assim: então veio a palavra do Senhor, que está em Ofra, que pertencia a Joás, etc. E aí a Bíblia diz assim, olha o verso 11 da sua Bíblia, diz assim: e estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Vou falar uma coisa para você. A primeira coisa que você precisa entender para resolver esse problema de baixa autoestima de uma vez por todas. Deixa eu falar uma coisa para você. O que é que ele estava trabalhando, pessoal? Qual era o produto de Gideão? Era peixe? Era coco? O que era o produto de Gideão? Era trigo. E ele está malhando trigo aonde? No lagar. Lagar é um tanque para amassar uva para fazer vinho. Gideão está pegando o seu produto e trabalhando ele no lugar errado. Tem gente que tem coisa boa, que tem produto bom, tem gente que tem potencial, tem gente que tem coisa boa nas mãos, tem gente que sabe que tem capacidade, e a Bíblia diz que ele vai pegar esse produto dele, o trigo, e vai trabalhar e jogar no lagar. Só que sabe o negócio? Nada funciona, porque para você malhar o trigo, você tem que moer o trigo. E a pedra do lagar é lisinha. Se ele bate com a pedra para moer o trigo, ele estraga o lagar. Deixa eu falar uma coisa para você. Se uma pessoa que tem um produto e vai trabalhar esse produto no lugar errado, estraga ele, estraga o lugar. Quem quer resolver o problema de autoestima precisa entender o seu lugar. Precisa entender, aquele lugar não é para mim. Aquele lugar não é compatível com a minha expertise. Aquele lugar é um lugar onde não respeita o que eu sei fazer, o produto que eu carrego, o estudo que eu empenhei, o trabalho que eu tive. Às vezes a gente entra numas, principalmente começo de carreira, né? Se você quer resolver o teu problema de autoestima, pega o teu produto e vai para o lugar certo. Pega o que você tem de melhor e leva isso que você tem de melhor para o lugar apropriado. Trabalhe o teu produto no lugar certo. Ah, mas eu vou perder, vão ficar com raiva de mim. Problema deles. A Bíblia diz que Gideão estava fazendo isso, olha aqui, para pôr a salvo dos midianitas, ou seja, ele não queria que ninguém visse o que ele estava fazendo. Tem muita gente que está no lugar errado porque está com vergonha dos outros, está com medo dos outros, está fugindo do julgamento dos outros, fugindo da crítica dos outros. Rapaz, para com isso em nome de Jesus. Pega o teu produto e leva para o lugar certo, mostra, deixa ver, eles vão ver, não importa, que vejam mesmo, que vejam o que você sabe fazer, que vejam o que você é capaz de fazer. Ah, se eles não aprovaram ou não, não tem problema, não precisa ter valor para eles, tem que ter valor para você. Você precisa saber quem você é, do que você é capaz. Você precisa entender que a tua história tem muito valor, que você não começou ontem, não é porque eles não te viram por todo esse tempo que você chegou agora de carona na janela de alguém. Para pôr a salvo do midianita, Deus está falando com ele: ei, presta atenção, eu vou usar, o que Deus está dizendo com os gigantes, eu vou usar tudo isso que você é para resolver o problema de muita gente. Tem muita gente que o problema está esperando você se expor para resolver o problema delas. Tem muita coisa que só você sabe fazer, que resolve o problema de muita gente. Às vezes a gente fica triste, encapsulado com os nossos sentimentos, mas o que nós mais precisamos para ver significado na vida é ver o sorriso de alguém que precisa, e algo para você é tão pouco. É algo que você sabe fazer tão bem. Olhe para 2, 3 pessoas e diga: tem algo que você possui que resolve o problema de muita gente. Saia daí e mostra o que você tem. Saia daí e mostra o teu trigo, mostra a tua semente, mostra o teu produto, mostra que você é capaz. Saia com esse lugar. Esse lugar não é próprio do que você tem. Esse quarto escuro, fechado, não é próprio do que você tem.
Esse sentimento não é o seu lugar, essa ideia não é o seu lugar, essa sentença que falaram contra você, ela não corresponde à sua realidade. Ah, mas eu vi quando ele aconteceu isso, eu vi quando ele caiu, eu vi quando ele foi enterrado. Tem gente que está pensando que você está morto, que você está enterrado, porque ele viu no dia que você caiu, ele viu no dia que deu errado para você, ele viu quando aquilo que você sonhou não se concretizou lá atrás, ele viu, e aí talvez você pense, é melhor eu ficar enterrado. Só que o que você nem imagina é que no dia que você sair desse buraco, existe um perfume que vai sair de você, que é o perfume da restauração, é o perfume do renovo, é o perfume do recomeço, é o perfume da cura, é o perfume de uma experiência genuína, e Deus está te chamando para te tirar desse lugar, te sair dele. Ele está dizendo, eu sou contigo, eu não sou com você e da sua casa, eu não sou com você e do seu bairro, eu sou com você. O que eles estão fazendo lá não é problema seu, o que eu estou te chamando aqui é para algo contigo hoje, é uma experiência única entre eu e você. Deus, já a pessoa prestou atenção que Deus não chamou Gideão por causa da sua expressão emocional? Sabe o que eu vejo aqui? Que Deus ele consegue ver coisas em mim que eu não sinto que tenho. Ele chamou um homem medroso, escondido, de valente. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus consegue ver coisas em você que você não sente que tem. No verso 14, ele diz, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Eu não tenho, meu Deus, eu não consigo fazer quase nada. É só esse seu quase nada na mão de Deus. Você não tem ideia do que Deus pode fazer com um quase nada. Vai nessa tua força e livra Israel. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente lida com muitas pessoas. A gente, tanto no consultório, como no ministério, como na igreja, a gente acaba se relacionando com tantas pessoas e conhecendo tantas histórias. E eu me surpreendo. Às vezes eu olho para algumas pessoas, em alguns momentos você fala, nossa, essa pessoa ela é tão autoconfiante, tão bem desenvolvida, ela se comunica, etc e tal, mas é lindo quando você vê uma pessoa que chega como quem não quer nada, com um semblantezinho, conversando com pouca gente, ela vem, na outra semana ela vem de novo, na outra semana ela está sorrindo, na outra semana ela está cantando, na outra semana ela volta de novo, aí na outra ela vem e traz uma amiga, depois na seguinte ela está contando testemunho, quando você olhar, piscou o tempo, passam-se anos, aquela pessoa está firme, forte, contando testemunho, contando vitória, Deus dando graça a ela e sendo usada por Deus poderosamente. É tão bonito quando isso acontece, porque às vezes a gente olha o exterior, a gente olha o que a gente imagina que possui, e a Bíblia diz que Deus não olha como o homem vê, mas Ele olha o coração, e no coração, irmãos, a Bíblia diz que ele é enganoso. Por quê? Porque o coração diz assim, você não vale nada, e Deus diz, vai, que eu estou vendo. Ah, eu não tenho valentia. Tem sim, eu estou vendo que tem valentia aí. Quando Deus diz assim, vai nessa tua força, sabe o que Ele está dizendo? Ele está dizendo assim, você já tem tudo o que você precisa para começar. Eu não sei qual é o teu sonho. Não sei se você quer virar astronauta. Eu não sei o que você... Não sei. Se Deus colocou no teu coração, meu irmão, eu vou orar por ti. Não importa o tamanho dessa dificuldade, não importa o tamanho do teu milagre, não importa o que você quer. Ah, eu quero que Deus restaure a minha família, eu quero ter uma família, eu quero fazer uma viagem, eu quero ter uma empresa, como o irmão estava aqui falando, eu quero ter um ministério, eu quero ter uma profissão. Não importa o que Deus tem colocado no teu coração. Ele está dizendo, vai nessa tua força. O que você tem já é suficiente para Ele poder fazer todo o resto. Todo o milagre, você já tem o suficiente. Quantas vezes a gente fica, não, eu preciso disso para fazer, eu preciso disso por aquilo, eu preciso disso para poder me sentir capaz. Essa é a grande sedução maligna, esse é o grande engano, achar que precisa de mais para poder ser mais, mas o grande segredo é esse: quando nós somos pequenos, nós somos grandes, quando somos fracos, nós somos fortes, porque Deus
Deus escolhe as coisas pequenas para confundir as grandes, os loucos, para confundir os sábios. No verso 15, ele diz assim, olhe para a sua Bíblia aí. E disse ele, ai Senhor meu, que livrarei Israel? Tá bom, agora a pergunta da noite. Tá bom, como é que eu vou fazer tudo isso? Você está dizendo aí? Como é que eu vou resolver todos esses conflitos? Como é que vai ser tudo isso? Qual é a grande resposta? Como que eu vou fazer isso? Aí ele fala assim no verso 16. Preste muita atenção. No verso 16 ele diz assim, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo. Diga assim, já que Deus está comigo. Diga bem forte, já que Deus está comigo. Ele fala assim, você vai ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Sabe o que Deus está dizendo ali? Do mesmo jeito que você resolver um problema, você vai resolver todos. Às vezes a gente acha que a gente precisa de muita coisa para resolver todos os problemas. E Deus está dizendo, não, você só vai resolver todos esses problemas de um jeito só. Eu vou colocar todos os problemas na sua mão para você resolver eles da mesma forma. Ele vai concentrar, Deus está dizendo, eu vou concentrar esses problemas e você vai resolver isso de uma vez só. Tem gente que está resolvendo problema na vida financeira, mas na verdade ela está resolvendo todos os problemas da vida dela. Ela está resolvendo o problema conjugal, espiritual, emocional, vocês estão entendendo? Tem gente que está resolvendo o problema conjugal e está colocando em ordem, na verdade, na cabeça dele, não estou investindo no casamento, não. Ele está investindo no ministério, está investindo no trabalho, está investindo na relação com os filhos, com os amigos. Tem gente que está investindo na vida espiritual e, na verdade, ele está resolvendo um monte de coisa, dinheiro, amizade, relacionamento, casamento. Por quê? Porque ele está resolvendo um inimigo e Deus está dando todos na mão dele. Sabe como é que eu resolvo o meu problema de autoestima? Resolvendo o que está diante de mim, resolvendo o meu problema. Diga comigo, eu vou resolver o meu problema. Diga, já que Deus está comigo, eu vou resolver o meu problema. Então olha para 2, 3 pessoas e fala assim, qual é o teu problema?